Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Procura por linhas de crédito destinadas à pessoa física cresce quase 3%. Nós acreditamos que seja positivo, né? Até porque o crédito ele acaba sendo destinado de alguma forma, né, ao mercado financeiro, né? Embarques de carne bovina brasileira para a China devem começar no início de dezembro. Antes do embargo, a exportação anual em carne bovina para o país asiático era de apenas 37 milhões de dólares. E o Ministério tem uma expectativa agora de aumentar para entre 700 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Aulas gratuitas de ginástica aeróbica e dança em Uberlândia. Buscamos, através da dança, da ginástica, proporcionar momentos prazerosos para essas pessoas. Cruzeiro vence o Grêmio fora de casa e fica a um passo do título. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade que está no ar. Boa noite. A procura por linhas de crédito destinadas à pessoa física aumentou quase 3% nos meses de setembro e outubro deste ano. Os economistas fazem um alerta quanto aos financiamentos. Um mau planejamento pode dar muita dor de cabeça. Segundo dados do Serasa, em Uberlândia, nos meses de setembro e outubro de 2014, o aumento foi de 2,8% de pessoas à procura de instituições financeiras. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 6,6%. A contratação de crédito em setembro de 2014 na Caixa Econômica Federal de Uberlândia foi de R$ 45.852.603. Já no mês de outubro, o aumento foi de 3,5% em relação a setembro e teve uma contratação de crédito de R$ 47.478.480. Segundo o gerente regional da Caixa Econômica Federal, a situação é positiva, pois o aumento de crédito gira o mercado e reflete na geração de emprego, o que facilita toda a cadeia produtiva. Nós acreditamos que seja positivo, né? Até porque o crédito ele acaba sendo destinado de alguma forma, né, ao mercado financeiro, né? Ele gira no mercado. Para este economista, a mudança política financeira nos últimos anos no país facilitou o crédito para consumo e a popularização dos bancos tornou o acesso mais fácil aos cartões de créditos e às contas correntes. Olha, se a gente for pensar, a gente tem que ver a mudança na política financeira no quesito, né, acesso ao crédito nos últimos anos, né? Ou seja, houve uma popularização do banco. A gente normalmente chama isso de bancarização. Ou seja, a população tem mais facilidade em ter acesso a cartões de crédito, porque ele consegue abrir uma conta corrente mais fácil, né? Para quem está pensando em fazer financiamentos a curto e longo prazo, o economista faz um alerta. É preciso um planejamento mais criterioso para não cair na tentação do consumo desnecessário. Vamos fechar as contas de 2014, né? Todas, para entrar o ano sem endividar. Né? Como assim? Vamos utilizar o 13º e pagar todas as nossas contas do ano de 2014, já pensar nas que virão em janeiro, fevereiro e março de 2015. Quais? Olha, imposto de casa, imposto de carro, né? Material escolar, que são gastos pesados no orçamento do consumidor, né? Os embarques de carne bovina brasileira para a China devem começar no início de dezembro. O ministro da Agricultura, Nery Geller, disse que o fim do embargo de países como China e Arábia Saudita à carne produzida no Brasil vai alavancar o comércio do produto no exterior. Para falar sobre o potencial de aumento das exportações, o ministro da Agricultura, Nery Geller, reuniu a imprensa aqui na sede do MAPA. Para a Arábia Saudita, que engloba todo o Golfo Pérsico, o Brasil exportava em 2012, antes do embargo da carne bovina, 250 milhões de dólares por ano. E a expectativa agora é de aumentar para entre 500 e 600 milhões de dólares. Para a China, o otimismo é ainda maior. Antes do embargo, a exportação anual em carne bovina para o país asiático era de apenas 37 milhões de dólares.
dólares. E o Ministério tem uma expectativa agora de aumentar para entre 700 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os embarques para a Arábia Saudita devem começar já na segunda quinzena de dezembro e para a China um pouco antes, na primeira quinzena do mês que vem. Nós mostramos exatamente o que o Brasil pode fazer, o que o Brasil está fazendo, o que o nosso produtor tem incorporado de tecnologia. Nós crescemos nos últimos 12 anos de 96 milhões de toneladas para 200 milhões de toneladas de produção de grãos. Nós podemos crescer para 300 milhões, 400 milhões, nós estamos mostrando exatamente o potencial e o que o governo brasileiro, junto com a iniciativa privada, está fazendo. Nós temos hoje a segurança jurídica, a legislação ambiental mais exigente do mundo, mas ela dá condições ainda de nós passarmos para 350, 400 milhões de toneladas sem agredir o meio ambiente. Isso traduz em geração de emprego, isso traduz em superávit na balança comercial, isso se traduz na indústria agrícola, de equipamento agrícola, na industrialização do setor. É muita tecnologia que se incorpora, renda no bolso do produtor, isso é renda para as pessoas que precisam de emprego, enfim, isso movimenta toda a economia nacional. Uma técnica que ganha cada vez mais destaque na fertilização do solo e das sementes é a inoculação. A tecnologia é mais barata que a adubação química e melhora a produtividade das lavouras. A fertilização é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer cultura. Ela oferece os nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas e complementa os componentes que já estão presentes no solo. Existem várias formas de se fazer a fertilização, mas um método tem se destacado nos últimos anos pelo baixo custo e alto grau de eficiência. É a inoculação ou a fixação biológica de nitrogênio a partir de bactérias do gênero Rhizóbio, que absorvem o nitrogênio da atmosfera e disponibilizam para as plantas. As colônias da bactéria fixam nas raízes. No Brasil, cerca de 75% da área plantada de soja já conta com o uso de inoculantes, segundo a ANP, Associação Nacional de Produtores e Importadores do setor. Entre as principais vantagens, a inoculação promove ganhos econômicos e ambientais. Primeiro, porque a fixação biológica de nitrogênio é 10 vezes mais barata que a adubação química nitrogenada. Além disso, esse processo ajuda a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A produção e o transporte de cada quilo de nitrogênio na forma mineral provocam a emissão de mais de 4 quilos de gás carbônico. Já na inoculação, a emissão é praticamente nula. Por isso, uma das metas do Plano Agricultura de Baixo Carbono, o ABC, é ampliar o uso dos fertilizantes biológicos no Brasil. As vantagens desta tecnologia vão além e garantem maior produtividade e fertilidade do solo. Nós chegamos a ter 8, 10, 15% de aumento de produtividade com o uso de inoculante todos os anos. Depois da soja, o milho e o feijão são as culturas que mais usam inoculantes no Brasil. Cerca de 10% da área cultivada com essas culturas contam com o uso da tecnologia. Também existem inoculantes disponíveis para o amendoim e outras diversas leguminosas e gramíneas. A expectativa é de que em breve mais culturas como a cana-de-açúcar e até variedades de pastagens tenham inoculantes específicos. Nós passamos quase 50 anos pensando em inoculação apenas para leguminosas. Hoje em dia, a questão de 5, 6 anos atrás, já se lançou o primeiro inoculante para milho, arroz e trigo. As equipes da Secretaria de Saúde de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo, começaram a percorrer a zona rural do município para imunizar os moradores. A vacinação está acontecendo em pontos estratégicos. No domingo, as equipes estarão em 5 locais: na Venda do Edésio, Venda do Lico, Venda da Raquel, assentamento em Engenho da Serra e Vila Miísa. O horário de vacinação é das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Com essa campanha, Ituiutaba busca facilitar a vida do homem do campo. A cidade de Capinópolis, também no Pontal, atingiu a meta de vacinação
contra a paralisia infantil e o sarampo. De acordo com o sistema do DataSUS, o município tem 893 crianças, mas já foram aplicadas 987 doses das vacinas. A Secretaria Municipal adotou uma estratégia para que a vacinação não fosse um sacrifício. Promoveu brincadeiras e deu brindes após a imunização. Enquanto o município superou a meta e até as estatísticas, o índice geral do país decepciona. Menos de 50% do total de crianças foram vacinadas. Já no estado de Minas Gerais, o índice ainda não alcançou nem 40%. Nesta época do ano, várias pessoas procuram as academias em busca da boa forma. Os empresários do setor precisam se adequar. Os alunos querem resultados rápidos e em pouco tempo. Tem que correr, malhar braços, pernas e literalmente suar a camisa. A temperatura começa a subir e as gordurinhas têm que ir embora. Segundo o Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais, a procura por academias nessa época que antecede o verão aumenta em mais de 50%. Estamos nos preparando da seguinte forma: temos aumentado o número de aulas, aulas de ginásticas e alguns estagiários a mais para dar um suporte maior para os alunos ficarem bem à vontade e fazer as atividades corretamente. O exercício físico, além de ajudar a emagrecer, é saudável, mas quem quiser perder peso para o verão precisa tomar alguns cuidados na hora de malhar. A importância do educador físico aqui na academia e em outros lugares é para evitar lesões, evitar algum tipo de que a pessoa acompanhada pelo educador se machuque ou se lesiona durante aquele exercício que ele está sendo feito. Muitas pessoas buscam as academias somente no final do ano e esperam um resultado imediato. Mas especialistas afirmam que os resultados têm que ser progressivos para não prejudicarem a saúde dos alunos. A academia para mim virou uma rotina porque ajuda a aliviar um pouco o meu estresse, porque eu trabalho na noite, e para tentar manter uma vida saudável. Mas para atingir os objetivos, a malhação tem que estar alinhada com uma alimentação balanceada. A alimentação saudável, equilibrada, é sempre a alimentação ideal. Comer mais vezes no dia, de maneira fracionada, não fazer mais refeições no dia, não ficar longos períodos sem comer nada. E, como é verão, comer alimentos mais leves, a preferência para saladas, isso tudo é interessante. Mas se eu vou praticar algum esporte, eu não posso esquecer de consumir a proteína e o carboidrato. Futel oferece aulas gratuitas de ginástica aeróbica e dança em diversas áreas de Uberlândia. Saiba como você pode participar depois do intervalo. Uma escola de dança de Uberlândia inovou em um novo espetáculo. Destinado a crianças e bebês, Conversas de Corpo se desenrola num diálogo de corpos de quem dança e de quem assiste. Com a bailarina Clara Bevilacqua e o músico Guilherme Calegari, o espetáculo tem o nome de um livro infantil da escritora mineira Priscila Euler. Para os pais que quiserem levar os pequenos, a apresentação será no domingo, às 7h30 da noite, no Palco de Arte. Para mais informações, 3236-5056. Por causa do corre-corre do dia a dia, muita gente se descuida da saúde e acaba vítima do sedentarismo. Como forma de incentivar essas pessoas na prática de exercícios, a Futel oferece aulas gratuitas de ginástica aeróbica e dança em diversas áreas de Uberlândia. A quadra está lotada, são cerca de 180 alunos que decidiram deixar o conforto do sofá para praticar exercícios. As músicas animadas dão ritmo à ginástica aeróbica. Buscamos, através da dança, da ginástica, proporcionar momentos prazerosos para essas pessoas e, além de tudo, trabalhar o sistema cardiorrespiratório, melhorar o condicionamento físico. As aulas acontecem no poliesportivo do bairro Roosevelt, na cidade de Uberlândia, 3 vezes por semana e são gratuitas. Quem quiser participar, basta comparecer aqui segunda, quarta ou sexta, das 6h30 da tarde às 7h30 da noite. Não tem restrição de idade, não tem restrição de sexo, qualquer um pode participar. Para praticar o exercício não há distinção de gênero ou restrição de idade. E a prova disso são os idosos com idade entre 77 e 86 anos que dão um show à parte na dança e na determinação. Eu estava dura, agora eu estou mole. A gente se sente bem melhor, né?
Eu gosto mais daqui. Eu moro aqui pertinho. Faz 5 anos e eu acho ótimo. Eu faço as duas. É a hidro e a ginástica. É 5 vezes por semana. Os alunos deixaram de lado o sedentarismo e sentem-se felizes com os resultados alcançados. Maravilhoso a ginástica aqui, o pessoal participa com muita alegria e essa diversão toda que você vê. Muito importante. É uma aula que você perde de 800 a 1.000 calorias por aula. A professora, orgulhosa do empenho dos alunos, ressalta que o esforço deles é a motivação dela. É uma atividade assim, muito gratificante para mim. Às vezes até o cansaço físico, às vezes tende a te deixar para baixo, mas quando você chega aqui, vê pessoas motivadas, interessadas, dispostas a aprender com você, a fazer uma atividade física com você e inclusive fazer amizades, porque aqui muitas pessoas formam grupos de amigos. É um prazer imenso, a gente se sente muito feliz como profissional. Nas redes sociais, a gente já vive uma onda fit. São postagens de pratos saudáveis e da prática de exercícios. E essa onda também está nas ruas. É difícil não ter uma academia no seu caminho para casa ou então no seu bairro. O sedentarismo, então, é uma desculpa. O Exército de Uberaba realizou a formatura de novos oficiais. Gabriela Almeida, onde aconteceu o evento? Boa noite. Boa noite, Natália. Foi na sede do Tiro de Guerra aqui de Uberaba. Foi realizada a formatura dos monitores e atiradores. Os pais orgulhosos também marcaram presença. Acompanhe na reportagem. Familiares e oficiais se reuniram na sede do Tiro de Guerra para acompanhar a formatura da turma de atiradores de 2014. Nós temos aí fechando hoje aqui a conclusão de mais um ano de instrução, né, da turma de 2014. E a importância é que a gente realiza aqui com eles um trabalho aqui, não só militar, mas como preparando eles aí a questão do civismo, né? Durante a solenidade, alguns dos formandos foram promovidos a cabo e era possível ver o orgulho estampado no rosto dos familiares presentes. Para mim é muito importante, né? Além dele estar, como posso falar assim, uma experiência muito grande, né? Participando do Exército, ele também tem um sonho também de estar participando da corporação, né? A seleção da próxima turma será feita em fevereiro de 2015, com os jovens que se alistaram no primeiro semestre deste ano. São 9 meses que eles permanecem aqui, de março a dezembro. Do ano que vem deve iniciar a próxima turma. A partir de fevereiro já começa a seleção, né? A seleção final deles, para março iniciar as atividades. Daqui a pouco tem as notícias de esporte com Ronei Bentes. O time de basquete de Uberlândia venceu o Flamengo pelo NBB. Fique com a gente, eu volto já. Agora o esporte. O time de basquete de Uberlândia venceu a segunda no NBB. Boa noite, Ronei. Foi uma surpresa essa vitória? Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Foi uma surpresa para muita gente, inclusive para mim, não é? Mas a vitória também não foi nada fácil. Depois de estar perdendo no terceiro quarto por uma diferença de 13 pontos, a equipe de Uberlândia fechou a partida em 101-98. Uberlândia e Flamengo já haviam se enfrentado 14 vezes em partidas válidas pelo Novo Basquete Brasil. A equipe carioca tem a liderança do confronto com 9 vitórias contra 5 triunfos da equipe mineira. Mas desta vez, o Uberlândia virou nos segundos finais e bateu o Flamengo por 101-98, um placar que muitas equipes de basquete amam fazer, ultrapassar a marca dos 100 pontos. Após um início de campeonato complicado, 2 derrotas em 2 partidas, o Uberlândia conseguiu a sua primeira vitória no NBB 7 ao vencer o Macaé e agora em casa voltou a vencer novamente. Os torcedores das duas equipes estavam bastante animados e mais uma vez o jogo foi eletrizante do começo ao fim. Partida muito interessante, a oportunidade de ver um time campeão mundial aqui na cidade. Tendo força e jogando com raça, com atividade, com certeza vai dar a volta por cima e dar mais uma alegria para a sua torcida.
Sem dúvida, uma grande vitória. O time tinha começado mal o campeonato, perdeu as 2 primeiras partidas e agora se recuperou, venceu as 2 que fez em casa e, evidentemente, está melhorando a cada jogo. O time está sendo formado durante o campeonato. Tem mais um jogo difícil agora contra o Brasília, mas aos pouquinhos a equipe vai se entrosando. Agora vamos falar de futebol, de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Cruzeiro venceu o Grêmio fora de casa e está muito perto do título. A Raposa bateu o adversário por 2-1. 43 mil gremistas presentes na arena, um dos maiores públicos do ano para ver o Grêmio enfrentar o líder Cruzeiro. E para acabar com a dúvida sobre o substituto de Felipe Bastos, Riveiros começou a partida e essa dúvida virou uma certeza quando o paraguaio pegou a bola do jeito que deu, 1-0. Gol que fez o tricolor atacar com ainda mais força, pressão total. O cabeceio do Barcos bateu na trave e percorreu a linha para matar os torcedores do coração. Situação parecida com o chute do Ramiro, defendido por Fábio. Mas preocupação mesmo teve Marcelo Oliveira. Ceará e Marquinhos tiveram que sair antes dos 35 minutos. Foi a vez da Raposa pressionar. Teve o chute do Samúdio, de fora da área. William chutou errado, frente a frente com Marcelo Groy. E assim foi. Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. Aos 20 minutos, o gol do Cruzeiro aconteceu. Na insistência, Ricardo Goulart empatou. O Grêmio deu esperanças para a torcida, voltou a atacar e só não ficou em vantagem de novo, porque Fábio fez essa defesa. O tricolor foi para frente e deu espaços para o adversário. Em contra-ataque, Mike achou Everton Ribeiro, 2-1. Resultado que deixa o Grêmio mais longe do G4 e o Cruzeiro a uma vitória de mais um título brasileiro. O Cruzeiro joga domingo contra o Goiás. Se vencer, já vai comemorar antecipadamente o título. Já o Atlético continua brigando aí pelo G4, enfrenta o Internacional e, como está também disputando a final da Copa do Brasil, vai poupar os seus titulares, deve jogar com o time reserva, viu, Natália? E como é que está a situação da segunda divisão do Campeonato Mineiro, Ronei? Olha, rodada importante nesse final de semana e os times da região, tanto o CAP quanto o Uberaba, precisam vencer. Estão na parte intermediária da tabela e tem jogos decisivos, não podem mais perder pontos. A equipe do CAP vai jogar contra o Valério em Itabira, enquanto o Uberaba vai jogar contra o Betinense em Sete Lagoas. Portanto, são 2 jogos importantíssimos, na verdade, uma verdadeira decisão. Eles têm que vencer, perderam muitos pontos aí nessa primeira fase do hexagonal e agora não há mais tempo para recuperação, ou seja, é vencer ou vencer se os dois quiserem ainda continuar sonhando com uma vaga na primeira divisão do ano que vem. A verdade é que tanto o Uberaba quanto o CAP começaram mal este hexagonal e agora vão ter que recuperar o tempo perdido, viu, Natália? Obrigada, Ronei. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Boa noite para você.